Furtos na Europa. Como é que você se livra disso? Falei no último vídeo, perguntas e respostas. Tem bastante coisa legal. Se você não assistiu ele, dá uma olhadinha aí no nosso canal, que tem 3 vídeos sobre perguntas e respostas de peregrinos. A gente vai seguir essa série. Mas esse aqui eu estou fazendo para falar sobre esses furtos. Muita gente teve curiosidade, falou: Poxa, quando você vai fazer um vídeo maior sobre isso? E eu quero fazer com a experiência que eu tenho de já ter sido furtado lá, né? Primeira coisa, se vocês não recordam, não sabem, eu falo em furto, e furto é quando eles pegam alguma coisa sua sem você saber, né? Isso não é com violência. Então, os roubos com violência, talvez eles sejam inexistentes ou extremamente raros lá. O que você vai ser pego lá é na sua desatenção. Então, essas dicas são para você andar protegido pelos centros urbanos maiores. Eu estou falando mais em Madrid, Barcelona, Paris, para você entrar na Europa, Porto, Lisboa, tá? Então, esses cuidados, eles são para você passar por esses lugares, tá? Para você não cair enrascado nessas cidades que estão com mais batedores de carteira. Se você viu os vídeos que viralizaram um tempo atrás do Attenzione Pickpocket, né? Uma senhora que apita, até hoje ela faz isso nos metrôs. ah, Você vai ver que é um problema que está grande lá, e como a gente fala com peregrinos, como eu falo com muitas pessoas, são amigos meus nesse canal, é uma coisa que eu queria deixar de dica para você. Então vamos lá, 7 tópicos ou 7 ideias para você se precaver e não passar esse perrengue lá. A primeira coisa é, passando por esses centros urbanos, passando por essas cidades grandes de acesso ou de chegada lá, isso não vai envolver cidades menores como Barcelos ou como Pamplona, cidades de Caminho de Santiago. A gente está falando realmente das cidades grandes. Informação você pega com pessoas oficiais do local. Se você está numa estação de metrô, de trem, de ônibus, aeroporto, pessoas com crachá, policiais, pessoas da limpeza, qualquer pessoa que você vê que está em um ambiente de trabalho lá. Tá? Você não pega informação com qualquer pessoa lá, porque ninguém vai te indicar melhor do que esses órgãos ou essas pessoas oficiais lá, que às vezes a gente não vai no balcão de informações, mas o guarda, o auxiliar do metrô, essas pessoas estão lá profissionalmente a trabalho. Não tem coisa mais segura que isso. Evita parar qualquer pessoa e perguntar qualquer coisa lá que você está precisando. Indicação de lugar, comprar coisa, comer, tirar dinheiro, né? Então, pessoas oficiais, isso aí você já elimina uma boa possibilidade de problema lá. Número 2, o bolso da mochila ou da bolsa que você tiver, ou até os seus bolsos que tiverem com acesso fácil para pessoas externas a você que estão do seu lado, não tem que ter nada de importante para você. Celular, cartão de crédito, passaporte, dinheiro. E outra coisa, quando você estiver manipulando essa mochila, pode ser que alguém esteja de olho nela para ver o que você coloca e aonde. Então, a parte mais segura para você guardar documentos importantes enquanto você está em trânsito de chegada lá é talvez naquele money bag, naquela bolsinha que você coloca na cintura, e lá você sabe que estão todos os seus documentos. E mesmo que alguém veja você colocando 500, 600 ou 1.000 euros dentro dessa bolsinha, não existe roubo, não existe violência lá. Tá? Então, as pessoas. É muito perigoso para um assaltantezinho agir com violência. Tá? Então, isso não vai acontecer. Você não tem que ter receio de ir num caixa eletrônico, que são para fora dos bancos, são quase na rua lá, tirar um dinheiro e ficar olhando se alguém vai te seguir para isso. É muito complicado lá alguém agir com violência. Então já vai uma dica adicional, uma informação adicional. Praticamente você nunca vai ouvir falar de um roubo com arma. Isso é gravíssimo lá. Então eles não vão fazer isso. Eles esperam outras oportunidades para estar te fazendo alguma coisa, para estar te pegando alguma coisa lá. Número 3, não desgruda das suas coisas. Você não deixa a tua mochila num banco de aeroporto, estação de ônibus, enquanto você vai no banheiro. Você não deixa sua mochila no chão do lado enquanto você vai fazer outra coisa ou vai pegar um café, tá? Você pode até não acontecer como outras pessoas que às vezes perdem alguma coisa lá. Às vezes uma mochila de trilheiro não é tão interessante para um batedor de carteira lá, mas aí você estaria dando sorte para o azar. Então, tudo isso vai com você onde você estiver. Se você estiver indo a algum lugar e alguém te pedir uma informação, ou se você estiver fazendo alguma coisa, tomando alguma coisa, e se aproximar para pedir uma informação, a primeira coisa que eu daria como dica, e talvez a gente não se lembre disso, é gruda nas tuas coisas. Pega a tua mochila, coloca
Você deixou tua mochila no chão, pega o teu pé, pisa no chão entre as alças da sua mochila. Você pode estar tomando o teu café lá, nem se preocupa com ela, que você sabe que aquela mochila não sai de lá. Tá? Então, gruda nas tuas coisas, muito cuidado com pessoas que podem chegar para você para te distrair com informação. A gente chega muito cansado, muito de perna para o ar lá. Então, nós pecamos pelo nosso descuido lá. Se você está num lugar, se você colocou sua bolsinha em cima da mesa, você talvez esteja muito propício a se distrair com isso. E aí entra mais um comentário sobre como atuam em alguns truques que existem, que eu já passei por um deles também. Número 4, então, é os truques, as trampas, as enganações que tem lá. Por exemplo, se você está tomando um café e alguém te chama do lado direito para falar alguma coisa, quando você se volta para o lado direito, o lado esquerdo teu está desprotegido, uma bolsinha vai embora. Você está vendo essa janela que tem aí? Você deve estar num quarto ou numa sala. Dá uma olhadinha, o tamanho da janela que você tem aí. Tá? Eu tenho certeza que grande parte das pessoas desse vídeo, quando olharam o tamanho da janela que tem, deixaram de olhar para algum outro canto. Tá? Então, qualquer pessoa olhando a tua posição pode conseguir desviar o teu olhar para algum outro lado. Isso é muito comum também. Eu já vi pessoas serem furtadas lá quando você está, imagina você está num restaurante ou no McDonald's e alguém joga uma chave à distância de você e você olha, chave é uma coisa importante, você fala, é de alguém. Quando você se vira para pegar isso, as suas coisas estão desprotegidas. Você está agindo com um bom coração, você está querendo ajudar alguém, só que você está fazendo parte de um truquezinho lá. Isso é bem comum, esse é um dos truques mais conhecidos que tem. Comentei com vocês que uma vez eu estava na cidade de Buenos Aires e um senhor foi pedir informação para mim na rua e apontava a minha cabeça para eu ver o mapa que ele estava, me pediu uma informação lá, e eu, quanto mais olhava para o mapa e falava para ele que não sabia, ele apontava e falava assim, mas me ajuda aqui, e minhas malas estavam atrás de mim, indo embora. Isso totalmente programado lá, não é uma pessoa sozinha. E aí entra o número 5 aqui, que eu acho que pouca gente percebe isso. Número 5, as pessoas que vão estar praticando furtos lá não parecem praticadores de furto. Tá? Muito cuidado com o preconceito que você carrega sobre quem são as pessoas que poderiam te furtar. Se você vê alguns vídeos sobre pickpockets, que é o termo internacional para batedor de carteira, você vê algumas meninas que não são pessoas que você diria que são batedores de carteira. Né? A pessoa, quando me assaltou, desculpa o termo assalto, me furtou na Argentina, era um senhor de 70 anos. Você não vai desconfiar que uma pessoa dessa vai te furtar, mas essa é uma profissão que eles estão lá e eles estão se desenvolvendo cada vez mais. Então, sem essa de achar que uma senhorinha de 70 anos foi perguntar e te distrair com alguma coisa, porque pode estar envolvido em alguma coisa, tá? Eu falo isso sobre uma senhorinha, uma pessoinha te perguntar alguma coisa, pelo seguinte, isso não é sobre a senhorinha lá, isso é sobre você. Porque você é tido e visto como um turista de passagem, como um forasteiro. Que pessoa que vai parar um forasteiro que está com uma mochila, uma cara de sono, um guia na mão, às vezes, um mapa da cidade, totalmente perdido, vai parar para tirar informação com você? Você não acha que tem uma coisa de errado nisso? Parar para tirar informação, as pessoas lá sabem quem são os locais lá e para quem pedir informação. Você não é a pessoa a dar informações lá. Então, quando alguém vier dentro das cidades grandes, estou falando de Caminho de Santiago, não, dentro das cidades grandes te pedir uma informação, presta atenção, que provavelmente ele sabe que você não é de lá, ele sabe que você está de passagem lá. Né? Então, você não é a pessoa para dar informação sobre isso. Número 6, será que você é justiceiro ou é justiceira? Cuidado para não comprar problema dos outros lá. Você, às vezes, pode estar vendo um furto em andamento e você pode querer ajudar. E aí é uma decisão muito sua e até onde o seu sangue vai subir. Eu já fiz isso, já fiz, e hoje eu vi que talvez fosse uma grande besteira. Eu estava em Madrid e vi uma menina novinha, vamos dizer assim, uma menina de 1,50 m e poucos, ela deixando um véu cair em cima da mala de uma senhora. Naquela hora eu olhei, tem uma coisa errada acontecendo aqui. E essa menina estava olhando meio, vendo quem estava em volta. Eu fui perto dessa senhora e fixei o olhar nessa garota. Ela ficou olhando para minha cara, pegando as coisas, pegando esse véu que ela tinha deixado cair na mala, na mala de mão dessa senhora, e se andando de costas, olhando para mim assim com uma cara extremamente desconfiada, ou sabendo o que eu estava sabendo que estava acontecendo lá. Uh, eu fiz isso talvez porque era uma moça, uma menina de 1,50 m e pouco, e sem saber que ela poderia ter pessoas com ela lá.
Talvez se fosse um cara de 1,95 m, eu correria para... faria alguma outra coisa, ou não sei se eu teria essa coragem momentânea lá de fazer isso. É uma coisa a se pensar sobre você. E às vezes, essa pessoa não é que ela vai brigar com você, mas talvez você compre um problema que não é seu naquela hora, tá? Então eu deixo essa coisa para você. Cuidado do ser justiceiro ou não, você não está no teu lugar, você não sabe a dinâmica do que está acontecendo lá. Tá? Talvez no máximo chegar até um oficial e falar, ó, aquilo tem uma coisa errada acontecendo lá, ou estou vendo isso acontecer lá. Porque a coragem que aquela senhora dos vídeos tem de apitar e tal, você vê que ela toma sacolada e tal das pessoas. Então, esse é um tema mais sensível, assim, fazer o que quando você vê isso acontecendo, né? Eu já fiz e já vi que eu poderia estar me envolvendo num perigo lá, né? E o que eu vou fazer com isso? Essa é talvez uma confissão de, será que é com a gente o problema ou não? Eu deixo para cada um decidir até onde vai o sangue quando você vê uma pessoa furtando alguma coisa de alguém que você também não conhece. Se for de um amigo teu, uma pessoa com você, você tem a obrigação de subir na cadeira mesmo e fazer a situação entrar no lugar lá, botar cada um no seu lugar, fazer um escândalo, etc. e tal. E o número 7, eu quero que seja uma provocação para você. Se você ficar bravo, se você ficar brava, mas eu quero te dizer que a partir de agora, se você for furtado nesses grandes centros, a culpa ou a responsabilidade vai ser sua, porque essas formas que eu comentei aqui com você, elas te tiram desse problema, tá? E, na verdade, o que você tem lá é distração. As pessoas estão esperando momentos de distração seu lá. Então, se você é uma pessoa muito, muito distraída, você já se precave antes com essas informações, ou você coloca tudo que é importante para você dentro dessa bolsa e dentro do seu corpo, que ninguém vai relar. Então, é responsabilidade sua esquecer ou colocar documentos e coisas importantes do lado externo da mochila, é responsabilidade sua buscar informações com as pessoas incorretas lá, é responsabilidade sua achar que você está chegando numa cidade que você pouco conhece e alguém sabendo que você é turista vai te pedir informação, é responsabilidade sua saber até onde você vai quando você vê alguém passando por um motivo que você deveria intervir, talvez. Quando eu falo responsabilidade, eu falo assim que, tendo o conhecimento das coisas, já não pode ser pego desprevenido lá. Hoje, se eu for furtado de uma forma que eu já conheço, a responsabilidade vai ser minha. A única coisa que eu vou falar depois é, nossa, como eu fui burro nisso aqui, como a coisa passou e eu não percebi, né? Então, vamos entender que a nossa distração nos cria isso nesses locais. Então, de forma nenhuma você vai ver violência. Quando eu falei que violência é uma coisa complicada lá, é porque a lei é muito forte se alguém agir com violência ou arma lá. Então, não é como aqui, que a pessoa vai fazer, às vezes, muita força ou muita violência por muito pouca coisa, por roubar qualquer coisa, tá? Lá eles têm que pegar você na distração, porque o furtador de carteiras, o batedor de carteiras, ele vai ter muito problema se ele agir com violência lá, mas muito problema mesmo, tá? Então, fica com essas dicas aqui que eu acho que elas realmente podem te ajudar bastante lá. Tá? E eu não quero te desrespeitar falando que a responsabilidade vai ser sua, mas com isso aqui você talvez 95%, 98% das possibilidades de fazer alguma coisa contra você estão eliminadas, tá? Rever de novo isso aqui e pense nessas situações. Você vai ver que a responsabilidade acaba sendo nossa no distraído, cair nos truques. No mais, o que você precisa saber é que isso talvez aconteça muito mais e muito mais mesmo nas cidades maiores. Isso não é sobre Caminho de Santiago, tá? Apesar de poder acontecer lá, as pessoas relatam que são mais trocas de botas erradas lá, e falam que roubaram ou furtaram. Se você já passou por isso, deixa um comentário aqui como é que foi isso e o que você poderia ter feito para evitar, se está dentro desses itens que eu comentei aqui, se alguma dica dessas teria evitado esse furto lá. Então, eu tendo passado por isso e vendo pessoas que passam por isso, lembre-se disso. Você, no mínimo, você está aéreo. Você chegou de avião lá e você já está aéreo. Tá? Esses centros tem muita gente fazendo truque lá. Muito cuidado com essas coisas para você só sair bem disso. Tá? Lembrar que uma coisa são essas cidades de acesso, outra coisa é Caminho de Santiago. No Caminho de Santiago as coisas são muito mais tranquilas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, segue o canal. São coisas que podem te ajudar bastante. A gente dá muita dica sobre Caminho de Santiago aqui. Eu já há muito tempo falo sobre o Caminho de Santiago, que acompanha esse canal vê que essas dicas são extremamente importantes. Está buscando algum material para peregrino, material de credenciais, vieiras? A gente tem isso aí lá no nosso site, vou deixar o link abaixo aqui.
E esse tipo de conteúdo são conteúdos que a gente trata dentro de mentoria sobre o Caminho de Santiago, que são processos de uma preparação super legal que a gente tem, que ajuda muito o peregrino a economizar tempo e dinheiro. Eu sei como é que estar se preparando para o Caminho de Santiago, já passei por isso. E o que a gente fez foi pegar 22 anos de experiência, que são linkados com hospitaleiros, albergues e associações na Espanha e em Portugal. Então, são duas mentorias diferentes que falam completamente diferentes desses dois caminhos. Caminho português e caminho francês têm formas de se fazer, formas de se preparar diferentes. Não é porque um caminho é mais curto, às vezes, na tua cabeça, o outro é mais longo, que isso minimiza problemas de um ou maximiza problemas de outro. Os dois têm perrengues lá e os dois têm torneiras abertas de dinheiro e problemas que você às vezes não sabe. Então, acessa para conhecer o conteúdo, tá? Realmente é o maior conteúdo produzido até hoje na internet em português sobre Caminho de Santiago. Não é a aulinha de Caminho de Santiago, é processo de preparação para simplificar as coisas e para você já começar economizando em equipamento, em hospedagem, saber tudo o que você precisa para estar criando uma viagem sem problemas, sem perrengues lá e também sem estar numa agência, sem empacotar as coisas. Com muito pouco dinheiro, eu falo assim que é menos de meia pizza no mês, se você divide essa mentoria, você vai economizar muito mais tempo e dinheiro do que você está imaginando. Isso é o relato que a gente tem de muita gente que passa pela mentoria da associação. Um abraço e deixa o teu like aqui, segue esse canal, fortalece esse trabalho nosso aqui e até a próxima.